Gente, eu assisti ontem o filme, né, de Divaldo Franco, e eu aconselho a vocês todos a assistirem esse filme. Se tem livro, eu não sei. Mas o filme me emocionou para começar. Tudo que vocês estão falando aqui hoje, tudo, nada escapou, está no filme. Todos esses questionamentos, todas essas defesas, todas essas posições, tá lá desenhado, assim, ó. Parece que foi feito assim para pegar cada parte da nossa vida durante toda a nossa existência. Foi assim que eu vi o filme. Então, assista. Eu aconselho a você a assistir muito esse filme. Divaldo Franco. É a história dele. É a história dele. Desde criança. Tem uma parte que me chamou bem a atenção, foi o seguinte: eles estavam numa mesa mediúnica, né? E aparecia um espírito lá, a gente diria trevoso, né? Espírito trevoso. E o médium recebeu esse espírito dizendo que ia prejudicar o médico, que matou ele com a imperícia, tal, não sei o que, disse que ia perseguir ele, que ia acabar com a vida dele, pá. E aí, nessa mesa mediúnica, tinha uma senhora, né, que era médium, e essa senhora, ela, primeiro foi um médium que chegou perto dele, né, desse outro médium, e começou a falar: pá, não sei o que, você é bom, não sei o que mais lá, você não é assim, tem que mudar, não sei o que, não sei o que. Aí o espírito virou para ele, essa incorporação que o médium estava, disse assim: quem é você para estar me criticando? Você que vem para cá e bebe bastante antes, você que é promíscuo, não sei o quê, várias coisas que ele falou do médium, né, esse espírito falou, porque o espírito, ele está vendo, né? Ele vê. Está ouvindo, está praticamente sendo. Ele está vendo. Então, ele disse assim: quem é você para estar me criticando? E aí, né, começou a falar do médium, falou. Aí o médium foi diminuindo, né, se recolhendo. E aí, nisso, essa senhora que estava na mesa mediúnica, que eu imaginei que ela é uma das líderes, tá? Ela interveio. Assim, ela interveio na questão e disse assim: irmão, eu amo você. Você não é minha irmã. Não, você é meu irmão. E aí começou a falou várias coisas, disse que se ele não mudasse, que ia ficar preso a ele, tá, né? Aquela questão toda. E aí a lição veio depois disso tudo. Depois aí o espírito começou a entender, a aceitar as palavras dessa senhora que estava na mesa, falando, aceitou e tal. E aí acabou. Aí Divaldo, né, disse assim: essa senhora passou o livro dos Espíritos para ele estudar, né? Eu tinha dado o livro dos Espíritos para ele estudar. Joana de Anjos, inclusive, cobrou dele depois, que ele não estava estudando o suficiente. E aí, disse a ele, ele conversando com Joana de Ângeles, aí ele questionou isso, né? Porque essa senhora, porque essa senhora, ela não resolvia umas coisas lá, que eu não estou me lembrando bem agora. Ela não resolveu tal. A Joana de Ângeles disse assim: porque ela nunca leu o livro dos Espíritos. Pô, ela nunca leu o livro dos Espíritos e passou, Divaldo Franco questionando. Ela nunca leu o livro dos Espíritos e me deu o livro dos Espíritos para ler? Como pode isso, né? A Joana de Ângeles disse assim: ela nunca leu o livro dos Espíritos porque ela é analfabeta. Ela é analfabeta. No entanto, ela tem o conhecimento já, que é a faculdade do Espírito, no caso, né? E aí ele ficou assim, né, parado com a lição, que ela não tinha o livro dos Espíritos na ponta da língua, ela não tinha esse conhecimento, né? Mas ela aplicava toda a doutrina espírita no dia a dia. Então, nesse caso, o que está dizendo aí dessa lição que eu tirei? Não adianta você ser mestre, né, mestres e doutores na lei, né?
mestre doutor da lei em todos os tempos que existe. Se você não pratica a lei, né? Qual é a lei? A lei de Deus, né? A lei maior. Então, ela praticava, ela não tinha conhecimento. Ela nunca teve conhecimento, que foi analfabeta, né? Não tem conhecimento. Mas ela praticava, ela sabia o que fazer. Ela, naquele momento, ela soube dizer àquele espírito o que ele precisava ouvir para desobsidiar aquele médico que ele estava obsidiando, né? Então, quer dizer, disso aí é uma das grandes lições desse filme que eu aprendi, entendeu? Muita coisa ali, tem muita coisa ali para a gente aprender. Se a gente pegasse em cada cena, parece assim que Edivaldo aprendeu assim na prática as coisas. Parece que ele aprendeu na prática as coisas, que muita coisa ele tinha preguiça mesmo. No começo da vida dele, ele tinha preguiça de ler, ele não estudava não. Estudava assim quando era necessário, pelo que eu via dele, ele estudava quando era obrigado a estudar, mas ele não era muito assim assíduo. Provavelmente depois, o filme não mostrou, mas provavelmente depois ele foi estudar, foi aprender, tanto que ele fala muito bem, né? Ele fala muito bem, fala sem parar, fala sem pausas, fala sem errar palavras, tá? Isso, aí é um outro exemplo. Ele foi dar uma palestra, ele foi convidado, né? Logo no começo da vida dele, como jovem, ele foi dar uma palestra, ele foi convidado, disse assim, Divaldo, um dos médios da casa, por que você não dá palestra? Aí ele já ficou assim, né? Aí uma das médicas que tinha convidado ele para morar na casa dela, que ele era de Feira de Santana, veio para Salvador. E essa senhora, que era analfabeta, uma olhou para a cara da outra assim, né? Então, assim, ele não está preparado para dar palestra, né? Mas ele aceitou dar palestra. Então, acho que foi em Aracaju essa palestra. E aí ele foi dar palestra em Aracaju. Já uma outra lição. Quando ele chegou lá em Aracaju, todo, né, preparado, estava com o livro dos espíritos ali, plateia, né? Plateia assim para ouvir ele, se postou na frente do microfone. Não saiu nada. Deu branco, não saiu nada. Aí um espírito, fugiu do nome agora, fugiu o nome agora. Ele disse assim, ó, não foi Emmanuel, eu acho que ele é médico. Não, eu acho que ele é um médico. Não foi Bezerra de Menezes também, foi um. Disse assim, tocou no ombro dele e disse assim, ó, você vai falar tudo o que eu falar, não porque você merece. Eu vou lhe ajudar não porque você merece, mas em respeito às pessoas que estão aqui na plateia, né? Muita gente, né, que foi para ouvir. E aí ele deu aquela explanação o tempo todo com esse espírito, né? Falando e ele, né, repetindo, foi uma palestra muito boa, maravilhosa e tal. E depois ele, né, era a lição aí, tá vendo? Você não estava preparado para dar palestra. Por que você aceitou? Né? Por que aceitou? Porque a vaidade, né, que muitas vezes o médico tem essa vaidade, a vaidade levou ele a dar uma palestra que ele não estava preparado ainda. Ele aceitou, engrandeceu ele, né? Assim, ele se sentiu grande o suficiente para dar uma palestra, mas não estava ainda no momento dele dar palestra. Então, assim, esse filme assim, tem muitas dessas lições que você vai ser, poxa, essa é uma lição, isso é muito interessante. Agora tem uma outra questão, o seguinte, olha só. O Divaldo Franco veio ele é da época de Chico Xavier, né? E tanto que no filme ele se encontra com Chico Xavier. Olha só, a canalização é uma coisa mais recente nos médios. Então, o que é que precisa? Precisa que a pessoa que se diz espírita precisa estudar? Precisa ir muito. Por quê? Porque, inclusive, a mediunidade mudou. Nessa época de Divaldo e de Chico, era incorporação. Eu já falei isso aqui. Era incorporação. O médium, ele poderia não saber nada.
Mas na hora ele falaria palavras difíceis, tal, falaria até em outras línguas, tal, tal. Né? Ele poderia, o Chico Xavier escreveu livros em francês, né? Tal. Eu não sei se Chico já sabia falar francês, mas ele escreveu livros em francês. Então, nessa época, poderia isso acontecer, mas hoje a coisa mudou. Hoje o espírito ele precisa estudar. Não só para entender as mudanças que estão ocorrendo no próprio espiritismo, como as mudanças que estão ocorrendo no mundo, né? E se ele for médio, ainda mais tem que estudar mesmo, porque as incorporações hoje são feitas de forma diferente, são feitas as canalizações. O que é que acontece de incorporação para canalização? Hoje o médium ele fica consciente quando está falando, enquanto o espírito está falando, tá? Ele fica consciente. Pelo fato de ele estar consciente, o que é que o espírito vai fazer? Ele vai usar os conhecimentos que o médium tem. E aí ele vai falar de acordo com aquele conhecimento que o médium tem na mente do estudo, do conhecimento. Olha só, naquela época era uma comunicação, como é que diz assim, mecânica. Né? Comunicação pode ser mecânica. O médium ele era o canal, entendeu? Ele era o canal, ele não participava. Hoje, o médium, inclusive, ele pode cortar certas... Por exemplo, ele recebe um espírito que gosta de dizer palavrões, tal, não sei o quê. Hoje em dia, o médium, ele é participativo. Né? Ele é participativo. Ele não é só um órgão que passa as mensagens e vai sem filtro nenhum. Né? Então, o médium, hoje, ele não é só mais um veículo, ele não é só mais assim, um órgão... escritor, falante do espírito. Hoje ele tem que ter essa capacidade, esse conhecimento para filtrar, porque ele pode receber um espírito de baixa moral, e aí o espírito de baixa moral vai dar palavrão, vai falar, vai distorcer o evangelho, tá? Vai fazer essas coisas. Aí se o médium não tem esse conhecimento, não estuda, é preguiçoso, tal, coisa que eu já falei aqui, não está preparado, né? O que é que ele vai fazer? Ele vai ou passar tudo que esse espírito passou, se o espírito passou de forma errada, ele vai passar de forma errada. Ou se ele pegou um espírito elevado, mas ele não tem o conhecimento para passar, ele vai passar dentro do conhecimento dele, né? E aí vai distorcer, vai omitir algumas coisas que seria importante ser falado, entendeu? E aí foi essa mudança que houve dessa época lá atrás para hoje. É só isso que eu queria acrescentar.